Glória a Deus. A equipe de louvor me abandonou, foi? Correu todo mundo? Vou reclamar com o John ali já. Ficou dois, né? Dois ali, vai dar certo. Glória a Deus. Todos se encontraram? Amém. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Sussã, veio Anania, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhe perguntei pelos judeus, os que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo de número 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais cometiram contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Pode se assentar essa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente vai pregar, né, dá um frio na barriga, né? As coisas, desde o começo, desde a primeira pregação, e graças a Deus isso nunca saiu. Eu sinto muito temor, porque pregar não é fácil. A gente abre uma palavra como essa, e através de nós, e da graça que Deus tem nos concedido, Ele fala com o seu povo. Mas, diferente, né, pastor Rony, das pessoas que ministram por aí, a gente não ministra por dinheiro, a gente não ministra por fama, a gente não ministra por cargo, né, pastor Tânia? A gente ministra porque a gente foi chamado para isso. E se tem uma coisa que no reino do céu tem um peso muito grande, é uma coisa chamada chamado. O teu chamado tem muito peso no mundo espiritual. Por isso que de maneira nenhuma nós podemos deixar de lado o nosso chamado. E nós precisamos exercer ele de todas as maneiras possíveis, porque nós fomos chamados. A Bíblia fala que Ele não tem prazer algum em quem, colocando a mão no arado, decide olhar para trás e desistir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que nem é quente e nem é frio, mas é morno, porque é aquele tipo de pessoa que começou a sua caminhada bem constante, bem firme. Ele já esquentou, já foi no nível mais alto de intimidade com Deus, e hoje ele só ocupa uma cadeira na igreja. Ele já chegou a ser alguém de respeito no mundo espiritual, mas hoje ele senta em uma cadeira como essa, assiste um culto como esse, vai embora, e para ele tudo foi normal, não teve nenhum acontecimento extraordinário. Para ele foi mais um dia no seu cotidiano. Mas o crente que é apegado com o céu, ele senta numa cadeira dessa, cada glória que a igreja dá, cada aleluia que a igreja dá, cada louvor que é entoado, ele sente dentro do seu coração
atravessa a sua alma e ele declara que Jesus é o Senhor da casa. Ele declara que o Senhor é o Senhor da casa dele, da casa em que ele está adorando, em que ele está glorificando. Cada glória que você dá no meio da igreja, ele sente a presença do Senhor do lado dele. Cada glória e aleluia que ele escuta no recinto, ele diz: aqui eu estou no lugar certo, é o lugar que eu desejo, que a minha alma deseja estar, que o meu corpo deseja estar, é na presença de Deus. O salmista Davi dizia que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outros caminhos. E eu quero começar dizendo para ti essa noite: Jesus está te chamando. O cargo que Ele te deu não saiu de cima das suas costas. A missão que Ele te deu continua a mesma. Só foi você que parou no meio do caminho. Mas Jesus está dizendo: se você quiser voltar hoje a exercer essa função, eu estou te dando força, óleo novo, renovo, sapato novo, calçado novo, veste nova. Estou te dando chance nova. Estou te trazendo de volta à minha casa. Estou te trazendo de volta ao meu mundo espiritual. Eu não faço esboço, porque quando eu chego aqui, Deus começa a falar coisas que vai surgindo na mente. Mas Deus está te dizendo essa noite: eu estou te chamando de volta. E isso vai arder no teu coração tão grande até o final deste culto. Jesus está te dizendo: eu estou te chamando de novo para um chamado a qual você nunca deveria ter saído, a qual você nunca deveria ter enterrado. Os céus estão te chamando de novo. Ramai decanta, ramai decanta. Nós estamos falando hoje sobre projetar o ano de 2025. E essa semana inteira foi corrido pra gente. E o Senhor não me dava nada, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Aí o Senhor, pastor Natália, foi me dar algo 6:30 da tarde. Eu sentado no sofá já preparando. 6:30, não. Foi 5 e alguma coisa da tarde. Acho que eu estava fazendo uma consulta com meu filho. E o Senhor veio me dar uma palavra às 5 e pouquinho da tarde. Eu disse: ai não, nos 45 do segundo tempo, Jesus. E o Senhor veio me trazer essa mensagem à minha memória de novo. Porque ela fala de algo chamado reconstrução. E quando nós começamos um ano como esse, nós estamos falando de construção. Nós estamos falando de edificar algo novo, de levantar algo novo. Nós estamos falando de você que está, talvez com o seu caderninho, sentado na cadeira e dizendo: Senhor, esse ano eu quero tal sonho, tal sonho, tal sonho. Eu estou me programando para fazer isso, para fazer aquilo. Eu estou me programando para que esse ano seja uma bênção na minha vida. Então você está em uma fase de reconstrução. Talvez o sonho que você tinha para dar certo no ano de 2024 não deu. Mas no ano de 2025 entrou, e você entrou com uma coragem no seu coração, dizendo: Senhor, os meus projetos continuam aqui no meu caderno de oração. Os meus sonhos continuam na tua presença. Porque os meus sonhos, Senhor, são os teus sonhos. O José não sonhou sozinho, ele sonhou os sonhos que estavam no coração de Deus. Misericórdia, pai. Faz isso não. Ele sonhou os sonhos que estavam no coração de Deus. José começa o ano, começa a sua trajetória sonhando aquilo que Deus tinha para ele. Porque para os irmãos dele, para a casa dele, era impossível acontecer. Mas para Deus tudo era possível. E de maneira nenhuma, nem tendo um dos irmãos dizendo não, nem tendo uma nação dizendo não, mas ele continuava sonhando aquilo que Deus tinha para ele. Mateus, talvez o sonho pareça loucura. Talvez na tua cabeça pareça loucura. Senhor, isso é loucura. Mas é algo que Deus já planejou no coração dele.
É algo que Deus já sentou e escreveu e disse assim: vai ser assim, assim, assim. Ah, mas ele está sentado lá dizendo assim: Senhor, mas isso aí para mim, Pai, eu nunca pensei. É verdade? Mas Deus está dizendo assim: não foi tu que planejou, foi eu. Aí Jesus está dizendo assim: dá um passo de cada vez, porque eu vou forjando o caminho. Sabe aquele hino que a gente cantou, não pare? É para ti. Deus está dizendo somente para você não parar, porque a tua caminhada Ele está forjando. Ele só precisa do teu caminhar e tudo vai se ajustar. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor tem um caderninho com tudo escrito. Sabe aquele caderno com letras de ouro? Sabe? Deus está anotando e dizendo: tudo vai ser assim, assim, assim. Aí o ser humano está dizendo assim: Senhor, mas eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo pregar daquele jeito, eu não consigo cantar daquele jeito. Senhor, uma igreja para mim é impossível eu erguer uma igreja, eu manter uma igreja. Deus está dizendo assim: eu enxergo a capacidade aonde você não vê nada, aonde você só vê pó, cinza. Foi falado aqui sobre Lázaro, o pastor Antônio falou sobre Lázaro. Quando o Senhor chegou até Lázaro no terceiro dia, o que as irmãs escutavam só? O que elas viam? Cinza, fedor. Não vai dar certo, já está fedendo, não tem vida aí mais, não tem nada mais, nada sai de bom mais aí. Aí alguém passa na frente da casa do irmão e diz assim: daquela casa ali não sai mais nada de bom, nada. Eu passo ali, eu só sinto o cheiro de enxofre, eu só sinto o cheiro de confusão, como diz a Ana. Eu só sinto o cheiro de coisas desagradáveis, eu só escuto palavras que são desagradáveis. Aí Deus está dizendo assim: você está enxergando com os olhos carnais, mas eu estou enxergando, eu estou com os meus olhos espirituais atentos. Foi citado aqui esses dias sobre a palavra daquele jovem que, quando o profeta manda ele abrir de novo o seu olho, ele diz assim: eu não estou enxergando nada, nós vamos morrer. Aí o profeta diz: Senhor, abre os olhos espirituais dele. Aí quando ele abre os olhos espirituais, ele não vê só um, ele vê um exército inteiro cercando e dizendo assim: ah, mas aí tem um exército formado. Mas ele via isso com os olhos espirituais. Existe uma conexão entre fé e mundo espiritual. Você não consegue enxergar o mundo espiritual se você não tiver uma coisa chamada fé. E fé é o princípio de tudo. Na vida de um cristão é algo chamado fé. E quando nós temos fé, nós enxergamos o mundo espiritual. Nós não enxergamos isso aqui, nós enxergamos além. Porque no mundo espiritual Deus está projetando coisas maravilhosas para nós. Lá ele diz assim: as coisas que os olhos não viram, nem chegou ao coração do homem, são tudo aquilo que eu tenho sonhado para você essa noite. Então Deus está dizendo assim: saia do raso, saia desse ambiente aqui, entre no mundo espiritual, porque é lá que eu vou falar contigo. É lá que eu quero conversar com você todos os dias. A oração, ela é sim muito importante na nossa vida, mas muito mesmo. Seja ela de joelho, em pé, no carro, na moto, no serviço, aonde for, a oração é algo muito importante para nós. Deixa eu te explicar uma coisa: a oração é a única coisa que faz conexão de céus e terra. E se não há conexão entre céus e terra, não há conexão com Deus. Escute isso essa noite, leve para a sua vida. Se não há uma palavra daqui, não há uma de lá. Porque primeiro você tem que falar aqui, bradar aqui: ah, mas Deus não sabe tudo aquilo que eu preciso, sabe. Mas há uma coisa que Ele sente necessidade, é de ouvir a tua voz dizendo: Senhor, vai de encontro à minha casa, vai de encontro à minha família, vai de encontro àquela igreja. Ele precisa dessa adoração. Deixa eu te dizer, Apocalipse, capítulo de número 20, se eu não me engano.
Tem pausa? Tem pausa para café? Tem pausa para almoço? Deus nos fez para adorarmos a Ele. É claro que nós não somos como os santos, os anjos são conservos, eles foram criados somente para aquilo. Mas nós também fomos criados para adorar ao Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa, há uma necessidade nos céus essa noite. E a necessidade é de ouvir a tua voz dizendo santo, de ouvir a tua voz dizendo Senhor, seja a honra, a glória, o louvor. Enquanto você adora aqui, nunca mais você vai parar de adorar, porque deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você abre a sua boca aqui para adorar ao Senhor, eu estou forçando você a adorar, não, eu estou te ensinando que a tua adoração tem algo muito importante no reino dos céus. Enquanto você adora aqui, você está estimulando os anjos que estão lá em cima, guerreando 24 horas a favor da tua vida. Enquanto você adora aqui, o arcanjo e os anjos estão guerreando lá contra toda a potestade maligna. Sabe aquele laço de morte que foi forjado para você? Sabe aquela doença que ia chegar até o teu lar? Enquanto você está adorando aqui, Deus está desfazendo. É por isso a importância de uma adoração. Mas aí quando Neemias, quando chega a informação até Neemias se entristece, porque ele foi trazido daquela escravidão babilônica. Ele foi trazido dos 70 anos de escravidão. E dizem alguns historiadores que Neemias nasceu nesse ambiente de escravidão. Ele nasceu nos 70 anos em que Babilônia foi levada, os judeus foram levados à Babilônia cativos. Ele nasceu lá dentro do cativeiro. E a Bíblia diz que esse tempo foi muito importante para ensinar de novo o povo a servir ao Senhor. A importância desse tempo babilônico, desse cativeiro babilônico, a Bíblia diz que durante esses 70 anos, olha só isso, que eles são isolados naquela terra, foi o de lei para que eles aprendessem de novo a Bíblia, porque lá dentro do cativeiro eles aprendiam a palavra do Senhor e passavam-se de geração a geração, eram feitos cultos, eram feitos ensinamentos da palavra. Então foi muito necessário esse tempo em que eles foram levados cativo. E Neemias nasce dentro dessa época, dentro de um cativeiro. E quando ele sai, que ele escuta que a cidade em que retornaram está em ruínas, porque muitos voltaram desanimados e não quiseram mais reerguer o templo, não quiseram mais reerguer a cidade. A Bíblia diz que ele se assenta e começa a chorar, porque a cidade em que ele foi criado, em que houve a cidade de onde foram tirados seus pais, está em ruína. Então ele sente a necessidade de ir até aquele lugar. E a Bíblia diz que ele entra em jejum, em oração, ele entra no reino de Deus e começa a se preparar para sair. Olha só isso. Ele faz uma oração e diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, o quais temos cometido pecados contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todos corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E a Bíblia diz que ele se sente angustiado, e ele vai de encontro àquela cidade com um só pensamento, o pensamento de reconstruir de novo os muros, de reconstruir de novo a cidade. Existem chamados que são criados na necessidade de algo.
O chamado de Neemias foi criado na necessidade de uma reconstrução de uma terra. Ele foi chamado com uma necessidade, porque não tinha ninguém, pastor Antônio, naquela terra que tinha mais coragem de fazer isso. Parece que o povo voltou desanimado, voltou decaído, e não quiseram mais levantar a cidade e nem o templo que estava em ruína. Mas aí Deus levanta alguém pela necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa na tua vida, uma palavra. Deus está levantando pela necessidade da tua casa alguém para orar por ti. Deus está levantando pela necessidade da tua casa alguém para guerrear pelo teu lar. Deus está levantando pela necessidade de alguém para todos os dias dobrar o seu joelho e fazer campanhas por você, pela sua casa. Deus está levantando. E a Bíblia diz que ele chega naquela cidade, para resumir, e ali ele começa a erguer de novo aquela cidade. E quando ele chega lá, ele reúne alguns homens, porque é interessante que a mão de obra estava lá, todo mundo estava reunido lá, mas faltava só coragem, faltava só alguém, vamos dizer, como o pastor Rony, para chegar num ambiente como esse e dizer: vamos levantar de novo o templo, vamos reerguer de novo a casa, vamos fazer de novo missões, vamos fazer de novo a glória da primeira casa retornar, vamos fazer de novo as coisas acontecerem. Faltava alguém para se levantar e para se posicionar. Entende porque o teu chamado tem um grande peso no mundo espiritual, porque através de você Deus vai levantar coisas aonde o inimigo já tem destruído, já tem acabado, aonde a palavra só tem chegado de derrota. Deus está nos levantando para declarar o nome de Jesus sobre todas as coisas. Deus está nos levantando para dizer de novo: nós precisamos reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Nós precisamos de novo reconstruir a presença que foi perdida durante os anos. Nós precisamos de novo reconstruir a graça de Deus sobre o ambiente aonde já se foi. A graça de Deus. A Bíblia fala sobre alguns lugares que foram centros, que foram épicos de avivamento. Nós temos avivamentos que aconteceram no Brasil, que foram históricos. Nós temos os Estados Unidos, que foram históricos. Mas segundo alguns historiadores, hoje a gente chega nos Estados Unidos e alguns dos lugares que já foram o centro da glória de Deus, sabe, pastor? Que já foram o centro de um grande avivamento. Hoje são boates. Hoje são lugares que são apresentados a outros deuses. E o que eu aprendo com isso? Tudo tem que acontecer, não cai uma folha se não for permissão de Deus. Mas eu aprendo que a glória que foi derramada sobre nós um dia tem que ser acabada, dia após dia. Nós entramos em templos hoje onde a gente já não escuta uma glória, onde é proibido falar em línguas estranhas a Deus, aonde o texto da Bíblia não pode mais ser pregado como o Senhor me deu aqui, 5:30 da tarde. É um texto em que você aceita, o de lei, você vai pregar em um lugar que tem um contrato para você assinar. Você sobe no altar com o dinheiro da pregação já na sua conta. E o Senhor falava comigo: o amor tem que se acabar de uma tal maneira. Aí você escuta aquela palavra dizendo assim: nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, ou de quase todos. Isso não é do lado de fora que tem acontecido, não. Isso é do lado de dentro. Isso é aqui nesse ambiente. Mas eu estou dizendo para você hoje, pelo amor de Deus, não deixa a chama se apagar. Pelo amor de Deus, não deixa o desejo que você tem de adorar ao Senhor se acabar.
Porque hoje nós criamos uma cultura onde nós só adoramos quando nós estamos no templo, quando nós estamos na casa do Senhor. Mas a adoração é algo que começa dentro do teu lar. Tem pregado muito hoje, o inimigo tem batido as palmas. Por quê? Porque ele tem dito assim: dentro da tua casa, tu pode ouvir o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser. Mas Deus está dizendo assim: a tua casa é o primeiro lugar onde eu tenho que ser adorado. Eu tenho um filho de 8 meses. Imagina se meu filho cresce ouvindo outra coisa que não seja um louvor dentro da minha casa. Que testemunho que eu vou dar para ele? Que testemunho de cristão eu vou dar para ele, pastor Rony, se dentro da minha casa eu não semear um louvor? Aí vem, muita gente vem hoje, algo que eu não concordo de jeito nenhum. A palavra está criando outro rumo de novo. Mas algo que eu não concordo de jeito nenhum. Muitas pessoas vêm hoje e falam assim: ah, mas o louvor não é importante, a palavra é importante. Negativo, os dois andam juntos lado a lado. Tanto o louvor quanto a palavra. É claro que a gente tem que filtrar e muito os louvores que são entoados dentro de uma casa como essa. Mas o louvor anda lado a lado. Aí muitos têm dito assim: não, mas só de ir para a igreja e ouvir a palavra e ser semeado lá, eu já estou com a minha salvação garantida. Querido, é 24 horas que você tem que adorar o Senhor. Eu sei que isso não é possível, porque a gente precisa descansar. Mas se você não faz isso, se você não tem prática disso, coloque isso em prática na tua vida hoje. Porque enquanto Daniel que ia tangir a sua harpa, Davi ia tangir a sua harpa, e quando ele tangia a sua harpa, a Bíblia diz que os demônios iam se dissipando, iam pegando o seu rumo. Então o louvor tem muita utilidade dentro da sua casa, e Deus está nos dizendo hoje: volte a escutar aquele louvor dentro do seu lar, volte a me adorar dentro da sua casa, deixe na sua TV entrar a minha presença, porque nós usamos o nosso aparelho hoje somente para coisas vãs e não usamos para escutar um louvor, uma pregação. E Deus está dizendo: a adoração começa dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ah, pastor, mas lá eu não consigo. Lá quando chega aquele sertanejo, eu fico balançado, vou lá, mudo de novo. Aí Deus está dizendo assim: o que você está apregoando dentro da tua casa? É como se eu te limpasse aqui e você se sujasse dentro da sua própria casa. Quando eu vejo o filho pródigo retornando para casa, a Bíblia diz que ele retorna com roupa suja, veste suja. Tudo que ele vem trazendo do mundo, ele vem voltando para a casa do pai. E ele vem dizendo assim: eu vou retornar, talvez ele me aceite como um dos seus empregados. Aí quando ele avista, ele chegando lá no canto assim, ele faz assim: vem aqui, coloca a roupa nova nele, sapato novo, vestes novas, e traz ele. Deus está dizendo assim: para vir tem que deixar o que é velho, para voltar de novo tem que deixar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não presta mais. Aí não adianta nada, Denilson, eu estar num culto como esse, uma presença de Deus falando na casa, mas eu vou para casa e visto uma roupa que não é aquela que o céu me deu. É como se eu estivesse sujo em casa e limpo aqui. E Deus está dizendo: veste roupa nova hoje, e a partir de hoje você vai entrar com elas na sua casa. É o primeiro lugar onde você deve me adorar. Eu não vou longe. Tem lugares que a gente entra hoje que a gente quer sair. Tem casas que a gente entra que a gente fala: Senhor,
que peso, que casa carregada, não é? Agora tem lugar que a gente entra e fala, meu Deus, eu ficaria a noite toda aqui. Para começar, o varão fala de Bíblia, o som dele toca um hino, um louvor toda hora, parece que até o cachorro dele late no tom, diz assim, glória a Deus, porque é uma casa gostosa de se estar, é um ambiente gostoso de se estar, porque o melhor ambiente que você possa estar é na presença do teu Deus. Ah, mas na minha casa nada muda, o meu filho nunca se converte, na minha casa eu nunca vejo mudança nenhuma. Começa a pôr em prática o céu dentro da sua casa. Ah, mas eu não consigo levar o meu filho para a igreja, então leva a igreja para dentro da tua casa, porque de um jeito ou outro ele vai cultuar, de um jeito ou outro ele vai ter que dar um glória, de um jeito ou outro ele vai ter que ouvir uma palavra. Aí está o crente o tempo todo tentando trazer a família dele para a igreja, mas não leva a igreja para dentro da casa dele. Oh, Jesus, com aleluia. Leve a casa de Deus. O culto como esse, leve para a tua casa. Aleluia. Ana, é ou não é dentro do nosso lar que nasce a inspiração da gente trazer um hino para a casa do Senhor? Meu Deus! Que nasce a inspiração de lei da gente preparar um esboço, uma palavra e trazer para dentro da casa do Senhor. É lá, sentado na tua mesa, que você diz assim, oh, essa palavra aqui é boa, é do céu, eu vou trazer ela no culto de quinta-feira, se eu tiver uma oportunidade. Deus está dizendo assim, nasce primeiro dentro do teu lar, e eu semeio dentro da igreja. Jesus está dizendo, o principal culto é dentro da tua casa, a principal adoração é dentro da tua casa, não é dentro deste lugar. Como é que eu vou preparar uma mensagem para trazer aqui? Como é que eu vou preparar um louvor para cantar aqui? Se lá na minha casa não é um lugar propício para isso. Então faça da tua casa um altar, um lugar onde você vai preparar, e você já vai sair de lá cheio para trazer algo para a nossa vida. Já saia da tua casa preparado, cheio, para trazer algo para a nossa vida. Porque quando você chegar aqui com oração em dia, quando você chegar aqui com palavra em dia, com louvor em dia, não vai precisar muito não. É só você começar e o céu já começa a descer. Porque você já carrega a presença de Deus dentro de você. Sabe por que o véu foi rasgado? Porque que Deus precisou subir naquela cruz, padecer tudo. Uma morte de cruz é para que essa divisão que existia antes não existe hoje, não existe mais. É para que qualquer lugar que você esteja seja um culto. Às vezes alguém pede uma oração para você no meio da rua e você fala, mas esse lugar aqui não é propício para mim orar. O que é isso? Qualquer lugar onde você está é propício para você fazer uma oração. Eu vou usar um exemplo aqui. Se você entrar hoje dentro de uma casa de noites, vamos por aí, para a gente não ser mais pesado, ou se você entrar em uma festa, em um ambiente hoje, e Deus tocar você a orar em alguém, você não vai orar porque o momento não é, porque o lugar não é propício, não. Você vai orar sim, porque você já carrega a presença de Deus. Porque você já está cheio. Por quê? Porque você já saiu da sua casa cheio de Deus. E aonde você pisar a planta do teu pé, Deus te dá por? Aonde você pisar a planta do teu pé, o ambiente já vai se transformando. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi a um monte, saia do lugar, e ele sairá, porque você já tem autoridade, e aonde você pisar a planta do teu pé, a presença de Deus já toma conta do ambiente. Você quer fazer um teste? Entre dentro hoje, dentro de uma casa de candomblé hoje, ou seja, qualquer
qualquer evento que não seja da casa de Deus, se você entrar lá, nenhuma entidade desce. Oh, aleluia! Jesus. Não desce. Vai falar assim, tira ele daqui, porque senão eu não posso fazer nenhum trabalho aqui. Porque a presença de Deus está com você, e aonde você for. Deus já chegou naquele ambiente. Essa semana eu ouvi, eu já estou acabando. Essa semana eu ouvi alguém dizer: mas o ritmo foi consagrado dentro de um lugar. E esse ritmo é dessa determinada religião. Então, se você cantar um louvor dentro dessa determinada religião, você está invocando uma entidade. Vamos para a Bíblia? Quando o nome de Jesus é declarado, toda potestade cai por terra. Aonde o nome de Jesus chega, tudo que foi ofertado, declarado, tudo que foi dito assim não é dele. Jesus amarra e diz assim: a partir de agora tem meu nome, a partir de agora tem minha presença. Então, se tem meu nome, se tem minha presença, já está consagrado a mim. Se eu chegar dentro de uma casa hoje e eu comprar ela, e ela foi lá, sei lá, um terreiro ou qualquer outra coisa destinada ao inimigo, a partir do momento que eu coloco a planta do meu pé, já era toda a iniquidade, tudo que se passou, acabou. A partir de hoje tem um servo de Deus, tem alguém com autoridade para dizer aqui: o nome do Senhor vai ser glorificado. Aonde havia morte, agora a vida. Aonde havia agora a iniquidade, aonde havia qualquer tipo de coisa. Eu já coloquei a planta do meu pé, e Deus está dizendo que aonde eu colocar a planta do meu pé é abençoado. Para terminar, o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Ele é grandioso em tudo que faz. Nós não tínhamos projeto, na verdade. E a gente nasceu uma sementinha no coração. Mais a Sheila do que minha, né? Porque ela, nesse quesito, ela tem mais fé que eu. E Deus, essa semana, nos deu a chave da casa. A gente trocou de casa, foi para uma casa maior. E Deus nos deu uma chave da casa. Nós mudamos essa semana. E eu fiquei tão feliz com o que Deus faz na nossa vida. Porque a gente já passou umas poucas e boas já. Passou uns apertos em casa. Quando a gente começou, da gente não ter nem o que comer. Mas o Senhor nos honrou em tudo. Foi nos trocando de casa. E aí essa semana Deus nos deu uma casa que eu me perco dentro dela, de tão grande. Pode ser pequeno para os olhos de alguém, mas para mim é grande. E a pastora Tânia estava aqui, eu estava no culto sentado do lado dela, e ela disse assim: Deus está te dando uma casa, uma chave. Você vai trocar de endereço. E eu dizendo: Senhor, eu não terminei de pagar nem a que eu estou. Eu não tenho nem projeto para isso. A pastora disse: você está pensando nisso? Eu falei: não. Mas Deus está te dando porque é necessário. Demorou 5 meses. E saiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele cumpre. Eu recebi uma promessa há muitos anos atrás. Eu não esqueço dela até hoje. A saudosa pastora Lindalva, que faleceu. Ela chegou um dia na sala, na reunião que ela fazia com os obreiros. Ela chegou em mim e disse assim: pastor, ela disse: Hudson, eu não era consagrada a nada ainda. Ela disse assim: olha, Deus vai te colocar entre os grandes. E aonde você, quando você ainda vai chegar na concessionária e dizer assim, e escolher o carro que você quiser, Deus ainda vai colocar grandes coisas na sua vida.
E Deus fez tanta coisa, Ele me fez lembrar dessa promessa essa semana. E eu olhando assim, uma casa que Deus nos deu, um carro, e dizendo: Senhor, obrigado, Pai, porque todas as promessas que o Senhor fez, o Senhor tem cumprido. Mas nesses anos todos, Denilson, todos, eu não saí da presença do Senhor, e eu não saio por nada. Porque na presença do Senhor foi onde eu consegui tudo que eu tenho hoje. E talvez a gente recebe a promessa e diz assim: mas está tão longe da gente, é uma coisa tão longe, né? E Deus vai lá, faz tudo do jeito dele, e nos dá aquilo que a gente nem pensou ainda, mas Deus nos dá. E eu estou contando isso aqui para que você tenha fé. Talvez o projeto que você colocou é grande, ou talvez é pequenininho demais, porque tem gente que tem a mania de pedir pequenininho demais, né? Ah, se eu me dá um carro qualquer, me dá uma casa qualquer. Não. Exerça a fé. Exerça a fé que você tem. Diga: Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Senhor, o modelo eu não sei, o Senhor que decide. O local eu não sei, é o Senhor que decide. Eu só sei que eu quero, porque o Senhor disse que eu vou comer o melhor dessa terra. Então é sobre a palavra do Senhor. Declare isso na sua vida, e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. E daqui a pouco você vai contar testemunhos grandes daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.